Olá pessoal, eu sou Elcio Moreira, sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Jurídicas da Unicesumar e estou aqui hoje para responder algumas perguntas que foram enviadas para nós. A primeira delas diz o seguinte: como ocorre o processo de invisibilidade, exclusão e vulnerabilidade das minorias em situação de rua? Bom, a gente observa que esses três conceitos, eles meio que andam juntos. Por quê? A pessoa, quando se enquadra em situação de rua e ela é uma minoria social, ela já passa por um processo de invisibilidade, ou seja, muitas vezes, a própria cidade já cria esse processo de invisibilidade, marginalizando essas pessoas que estão realocadas nas ruas por conta do seu próprio local, né? Ou seja, as pessoas que estão em situação de rua, elas convivem com esses conceitos de invisibilidade, porque muitas vezes nós não as observamos no nosso dia a dia, o conceito de exclusão, porque elas são excluídas da sociedade, como se elas vivessem em um local à parte da sociedade. E elas são vulneráveis, porque as minorias, quando enquadradas em situação de rua, elas passam por algumas vulnerabilidades, né? Até porque dentro das ruas algumas questões sociais, questões de gênero, questões políticas estão ali convivendo, em convivência com eles, né? E isso gera esse estado de exclusão, vulnerabilidade e de invisibilidade que elas passam. A segunda pergunta é: quais os impactos que a pandemia gerou na vida das minorias em situação de rua? Bom, ao mesmo tempo que ela impactou de uma perspectiva negativa, nós também tivemos um impacto, de certa forma, positivo. Por quê? Porque, de certa forma, teve uma maior visibilidade, né? O Estado passou a custear alguns serviços que eles não ofereciam, né, para essas pessoas anteriormente, antes da pandemia, né? E após a pandemia, ele começou a olhar, né, para essas pessoas e possibilitar, viabilizar alguns direitos, acesso a alguns mecanismos que antes não eram acessíveis a essas pessoas, né? Mas ainda elas se encontram como invisíveis, se encontram como excluídas e também como vulneráveis, porque como a pandemia foi flexibilizando, né, as suas medidas sanitárias, né, essas pessoas também passaram a voltar para as ruas. O Estado ele só criou um ambiente acolhedor, de certa forma, momentâneo, né? Agora que está sendo flexibilizado, então, as medidas sanitárias, essas pessoas estão voltando para as ruas porque o Estado não criou uma destinação definitiva para essas pessoas, né? E a terceira pergunta é: as políticas públicas atuais são eficientes no lidar com as pessoas em situação de rua? Bom, essas políticas, elas trazem muitos direitos, né, e deveres também para o Estado, mas só que elas não estão sendo efetivas, né? Nós vemos um maior trabalho de organizações do terceiro setor, que são as ONGs, né, do que o próprio Estado atuando, né, por meio de políticas públicas. As políticas públicas, elas são vistas também como uma forma de se efetivar esses direitos. Só que nós não temos notado, né, que elas estão sendo realmente eficientes, né, no tratar e no lidar com essas pessoas.